O copo de água escorregou da mão trêmula de Sofia, espirrando no sapato impecável do homem mais perigoso que ela já vira. Ele estava ali, no meio da rua movimentada de São Paulo, no bairro da Liberdade, onde as lanternas vermelhas das lojas coreanas balançavam ao vento úmido da tarde chuvosa. Sofia, com seu uniforme puído de garçonete do restaurante de beira de estrada, congelou. Seus olhos castanhos, grandes e assustados, subiram devagar até o rosto dele. Alto, ombros largos, sob o casaco preto de lã, cabelo escuro penteado para trás com precisão militar. Kim Ji-hoon, o chefe da máfia coreana, que controlava metade do submundo da cidade, não piscou. Seus lábios se curvaram em um sorriso que era ao mesmo tempo ameaça e curiosidade. Desculpa. Meu Deus, eu não vi você aí. Gaguejou Sofia, abaixando-se para pegar o copo quebrado, as mãos sujas de graxa da cozinha tremendo. Ela era só uma garota de 24 anos, morando em um quartinho apertado no subsolo de um prédio decadente na Vila Madalena, trabalhando turnos intermináveis para pagar as contas da mãe doente. Nada de luxos, nada de glamour, só o cheiro de óleo frito grudado na pele e o sonho distante de estudar algo além de servir pratos. Como diabos aquele homem tinha aparecido do nada? Ela estava correndo para entregar o copo d'água a um cliente no terraço improvisado do restaurante, quando esbarrou nele como se fosse um poste vivo. Ji-hoon ergueu uma sobrancelha, o olhar escuro fixo nela, como se a estivesse dissecando. Seus homens, dois gorilas de terno escuro parados a poucos metros, trocaram olhares nervosos, as mãos próximas aos coldres escondidos. Ninguém esbarrava no chefe sem consequências. Mas ele apenas estendeu a mão, pegando o que restava do copo, um pedaço de vidro com um restinho de água, e, para horror de Sofia, levou aos lábios. Bebeu. Um gole lento, deliberado, como se aquilo fosse o néctar dos deuses em vez de água da torneira filtrada pela peneira enferrujada do restaurante. Está tudo bem? Eu limpo, juro, murmurou ela, o coração batendo como um tambor no peito. O ar ao redor parecia mais pesado, carregado com o cheiro de chuva misturado ao perfume amadeirado dele, algo caro e exótico que contrastava com o fedor de fritura que emanava dela. Ji-hoon limpou a boca com o dorso da mão, os olhos nunca deixando-os dela. Havia algo ali, uma faísca que ela não entendia. Não raiva, mas interesse. Puro, cru. Querida, disse ele, a voz baixa e rouca, com um sotaque coreano que rolava as consoantes como um segredo. A palavra saiu tão natural, tão possessiva, que Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha. Querida? Ela, a garota que mal conseguia pagar o aluguel? Os capangas dele congelaram e até o barulho da rua, buzinas, vendedores ambulantes gritando, pareceu abafar por um segundo. Que? Eu não. Eu nem te conheço. Rebateu ela tentando soar firme, mas saindo mais como um sussurro ofegante. Humor negro. Talvez fosse o pânico, mas ela riu baixinho, nervosa. Se você é cliente, a água é por minha conta. Mas se não, por favor, vá embora antes que meu chefe me mate por demora. Ji-hoon inclinou a cabeça, o sorriso se aprofundando. Ele era conhecido por rejeitar mulheres como se fossem poeira. Modelos, herdeiras, todas caíam aos pés dele, mas ele as dispensava com um aceno frio. No mundo dele, poder era tudo. Cassinos ilegais nos porões da Liberdade, rotas de contrabando de eletrônicos da Coreia para o Brasil, dívidas que se pagavam com sangue. Mas ali, com aquela garota desajeitada, algo estalou. O contraste era gritante. Ela, com o avental manchado e o cabelo preso em um coque bagunçado, ele, o rei das sombras que fazia rivais russos e brasileiros tremerem. Eu pago pela bagunça, respondeu ele, tirando uma nota de R$ 100 do bolso interno do casaco e estendendo para ela. Seus dedos roçaram os dela ao passar o dinheiro, um toque breve que enviou eletricidade pela pele de Sofia. Quente, firme, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela puxou a mão rápido, o rosto corando sob a pele morena. Não precisa, sério. Boa tarde, disse ela, virando-se para fugir de volta ao restaurante. Mas ele a chamou.
a voz cortando o ar como uma lâmina. Espere, querida, qual é o seu nome? Sofia parou, o coração acelerado. Por que diabos ele se importava? Sofia Ramos. E o seu? Ele hesitou só por um segundo, algo raro para um homem que nunca hesitava. Ji-hun. Lembre-se disso. Ela assentiu, confusa, e correu para dentro do restaurante, o barulho da cozinha a engolindo como um refúgio. Mas enquanto limpava as mesas, o toque daqueles dedos ainda queimava. E lá fora, Ji-hun ficou parado na chuva fina, observando-a pela janela embaçada, um plano se formando em sua mente calculista. Seus homens se aproximaram, sussurrando alertas sobre uma reunião urgente com um rival, mas ele os ignorou. Pela primeira vez em anos, o chefe da máfia coreana sentia algo além de controle, desejo, puro e perigoso. Horas depois, quando Sofia terminou o turno e pegou o ônibus lotado para casa, um carro preto a seguiu à distância. Ela não notou, mas o arrepio voltou. Alguém a observava, e no banco de trás do carro Ji-hun tamborilava os dedos no joelho, murmurando para si mesmo, querida, você não faz ideia do que acabou de começar. De repente, o telefone dele tocou. Um número desconhecido. Chefe, o japonês está na cidade. Eles sabem do carregamento perdido. A voz do capanga era tensa. Ji-hun desligou, os olhos ainda na silhueta de Sofia desaparecendo na noite. O mundo dele estava prestes a colidir com o dela, e ela era o elo fraco que ele nunca esperava encontrar. Sofia acordou com o sol filtrando pelas cortinas finas de seu quartinho na Vila Madalena, o ar úmido de São Paulo, carregado com o cheiro de pão fresco da padaria vizinha. Seu corpo doía do turno anterior, mas o alarme do celular a obrigou a se levantar. Mais um dia no restaurante O Dragão Dourado, no coração da liberdade, servindo pratos de bibimbap e bulgogi para turistas e famílias coreanas expatriadas. Ela se arrumou rápido, jeans apertado, camiseta branca sob o avental, cabelo preso em um rabo de cavalo prático, e engoliu um café preto antes de sair correndo para o ponto de ônibus. No restaurante o movimento já estava agitado. Seu chefe, o Sr. Park, um coreano de meia idade com bigode ralo e temperamento explosivo, gritava ordens na cozinha. Sofia, mesa 5, rápido! Esses clientes são importantes. Ela assentiu, equilibrando uma bandeja com chás gelados e pratos fumegantes. A memória do homem de ontem, Ji-hun com aqueles olhos que pareciam buracos negros, ainda a assombrava. Querida. A palavra ecoava como um sonho febril. Ridículo. Ele devia ser um cliente rico, daqueles que frequentam os bares chiques da Augusta, não alguém que bebesse água suja de copo quebrado. Mas quando ela se aproximou da mesa 5, seu estômago revirou. Lá estava ele. Ji-hun, sentado com postura impecável em uma das cabines de couro gasto, flanqueado por 2 homens de terno que pareciam saídos de um filme de ação. Um deles, com cicatriz no queixo, mastigava um palito de dente. O outro, mais jovem, digitava furiosamente no celular. Ji-hun vestia uma camisa social preta, mangas dobradas revelando antebraços tatuados com dragões estilizados, símbolos que ela reconhecia vagamente de documentários sobre a Yakuza, mas adaptados ao estilo coreano. Boa tarde, senhor. O que vai querer? Perguntou ela, forçando um sorriso profissional, mas a voz saiu trêmula. Seus olhos evitaram os dele, focando no menu laminado. Ele ergueu o olhar devagar, como se a estivesse esperando o dia todo. O de sempre, querida. Água. E algo que você recomende. O tom era casual, mas carregado de subtexto, e os capangas trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém chamava o chefe assim sem ser convidado. Ou pior, Sofia piscou, o calor subindo pelo pescoço. Eu não. Quer dizer, você nunca veio aqui antes. Como eu saberia o de sempre? Ela riu, um som nervoso e curto, tentando aliviar a tensão. Humor era sua defesa contra o mundo, especialmente contra tipos como ele, que exalavam perigo como colônia forte. Ji-hun se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, e o cheiro dele, madeira e algo picante, como quinti fresco, invadiu o espaço dela.
Ontem você me deu a melhor água que já provei. Repita o truque. Seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, mas havia uma faísca de diversão nos olhos escuros. Ele estendeu a mão para pegar o menu e os dedos roçaram os dela de novo. Deliberado. Demorado o suficiente para fazer o pulso dela formigar. E me diga, Sofia Ramos, o que uma garota como você faz em um lugar como este, servindo reis disfarçados? Ela puxou a mão rápido, o coração acelerando como se estivesse correndo uma maratona. Reis? Aqui é só fritura e contas para pagar. Eu estudo à noite quando dá. Enfermagem, quem sabe? Por que estava contando isso? Era o jeito que ele olhava, como se visse além da garçonete desajeitada, direto para a garota que sonhava com uma vida melhor para a mãe no hospital. Agora experimente o da Galbi. É picante, mas não mata. Diferente de alguns clientes. Os capangas riram baixinho. O da cicatriz, que se chamava Min-Su, segundo o sussurro do outro. Mas Ji-Hun não. Ele a estudou, o olhar descendo por um segundo até a curva do seu avental antes de voltar ao rosto. Possessivo, como se já a marcasse como sua. Picante é bom. Eu gosto de desafios. A voz dele baixou. Um ronronar que fez o ar entre eles vibrar. Sofia sentiu um arrepio, o tipo que misturava medo e algo mais quente, mais perigoso. Desejo? Não, impossível. Ele era de outro mundo. O tipo que dirigia carros pretos e tinha seguranças, não ônibus lotados e contas atrasadas. Enquanto ela se afastava para a cozinha, Ji-Hun observou cada passo, os músculos tensos. Min-Su se inclinou. Chefe, isso é arriscado. Os japoneses estão farejando o carregamento de eletrônicos no porto. Precisamos focar na reunião de hoje à noite, não em distrações. O outro Tai-Jun assentiu, mas Ji-Hun o calou com um gesto. Ela não é distração, é interessante. Pela primeira vez, ele sentia ciúmes de algo abstrato, da vida simples dela, livre das sombras que o consumiam desde que assumira o clã aos 25, após a morte do pai em uma emboscada rival. De volta à mesa, Sofia serviu o da Galbi, inclinando-se para arrumar os pratos. Acidentalmente ou não, o braço dela roçou o dele, a pele quente contra a camisa fina. Ele pegou o pulso dela gentilmente, impedindo-a de se afastar. Fique 1 minuto. Conte mais sobre essa vida de enfermagem. Os dedos dele eram firmes, mas não machucavam. Um toque que prometia mais, que fazia o sangue dela pulsar. Eu não posso. Meu chefe vai me fritar como esse frango, rebateu ela rindo para disfarçar o tremor. Mas o riso morreu quando viu o olhar dele, intenso, faminto. Por que você está aqui de verdade? Jae-Hun? Não é pela comida. Ele soltou o pulso devagar, traçando o polegar na palma dela por 1 segundo a mais. Porque você me chamou de cliente ontem, e eu quero ser mais que isso. As palavras saíram baixas, um segredo entre eles, mas o ciúme surgiu quando um cliente regular, um rapaz de boné da Vila Madalena, acenou para Sofia da mesa ao lado. Ei, Sophie, cadê meu café? Ji-Hun endireitou as costas, o maxilar travando. Amigo seu? Perguntou a voz afiada como uma lâmina. Ela revirou os olhos, humor salvando o momento. Cliente fiel. Não rola nada. Relaxe, majestade. Mas o toque dele ainda queimava, e quando ela se virou para atender o outro, sentiu os olhos dele nas costas, possessivos, perigosos. A tarde prosseguiu em um borrão de pedidos, mas Ji-Hun não saiu. Ele comeu devagar assistindo-a, ignorando as mensagens no celular sobre a reunião com os japoneses. Quando Sofia passou perto de novo, ele a puxou para o lado da cabine, o corpo dela roçando o dele por acidente. Venha comigo esta noite, jante de verdade, sem avental. O quê? Não. Eu nem te conheço, protestou ela, mas o corpo traía, o calor subindo. Humor de novo. Ah, se você for um serial killer de garçonetes. Ele riu, um som raro, grave e genuíno. Pior que isso, mas prometo. Só jantar. Seus olhos prometeram mais, uma linha sendo cruzada. Sofia hesitou, o mundo dela colidindo com o dele. Eu penso. Mas no fundo sabia que era inevitável. Enquanto limpava a mesa dele, horas depois, encontrou uma nota. Não de 100,
mas de R$ 1.000, com um bilhete. Pense rápido, querida. Eu espero. Ela guardou, o coração disparado. Mal sabia que, do lado de fora, o carro preto esperava, e uma sombra japonesa observava tudo. A colisão estava só começando. De repente, seu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Fique longe dele ou sua mãe paga. O pânico a invadiu. Quem era? E por que Ji-hoon era o centro de tudo isso? Sofia apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. A mensagem piscava na tela rachada. Fique longe dele ou sua mãe paga. Quem diabos era? Um trote? Mas o pavor se instalou no estômago, frio e viscoso, misturando-se ao cheiro residual de molho de soja que grudava em sua pele. Ela olhou ao redor do restaurante vazio, o sol poente tingindo as janelas de laranja, e o Sr. Park já trancava a porta da cozinha. A nota de R$ 1.000 queimava no bolso do avental, um lembrete tentador e perigoso de Ji-hoon. Eu não posso ir, murmurou para si mesma, guardando o celular. Mas o que era aquilo? Ameaça real ou paranoia? Sua mãe, deitada no hospital com os tubos e as contas acumuladas, era o único ponto fraco dela. Se alguém soubesse disso... Não. Ela balançou a cabeça, pegando a bolsa surrada. O ônibus noturno a levaria para casa, para o quartinho onde podia se esconder. Mas enquanto esperava no ponto, sob a luz amarelada de um poste, um carro preto parou devagar, o motor ronronando como um predador. A janela desceu, revelando o rosto de Ji-hoon, iluminado pelo painel interno. Seus olhos escuros a encontraram imediatamente, como se soubesse exatamente onde ela estaria. Entre, querida. Eu disse que esperava. Sofia hesitou, o vento úmido da noite bagunçando seu cabelo solto. Não. Eu mudei de ideia. Boa noite. Mas a porta se abriu sozinha, e Min-soo, o capanga com a cicatriz, saiu para abrir espaço. O pavor da mensagem a empurrou para a frente. E se fugir, piorasse tudo. Ela entrou, o couro do banco frio contra as pernas nuas sob o jeans. Ji-hoon não disse nada no início, apenas acenou para o motorista seguir. O carro deslizou pelas ruas da Liberdade, lanternas vermelhas dançando como fantasmas nos retrovisores. O silêncio era pesado, carregado com o perfume dele, sândalo e algo metálico, como pólvora distante. O que te fez mudar de ideia? Perguntou ele finalmente, a voz baixa, virando-se para encará-la. Seus joelhos quase se tocavam no espaço confinado. Eu não mudei. Só. Recebi uma mensagem estranha. Alguém me avisando para ficar longe de você. Ela cruzou os braços, tentando soar casual, mas o tremor na voz traiu. Humor como escudo. Talvez seus fãs ciumentos, ou ex-namoradas rejeitadas. Você parece o tipo que deixa corações partidos. Ele riu, um som curto e genuíno que suavizou as linhas duras do rosto. Fãs? Não. Inimigos, sim. Mas você é nova nisso. Seus dedos tamborilaram no apoio de braço, e ele estendeu a mão hesitante, tocando o braço dela. O contato foi leve, mas elétrico. A pele dele quente contra a dela, arrepiando os pelos finos. Me conte sobre a mensagem. Exatamente. Sofia engoliu em seco, o calor do toque subindo pelo braço como uma chama lenta. Dizia que se eu não ficasse longe, minha mãe pagaria, no hospital. Como você sabe disso? Os olhos dela se arregalaram, acusadores, mas ele balançou a cabeça, o maxilar tenso. Eu não sei, mas vou descobrir. A voz dele endureceu e, por um segundo, o chefe da máfia emergiu, frio, calculista. Mas então algo rachou. Ele apertou o toque, o polegar traçando um círculo suave na pele dela. Você não merece isso, Sofia. Sua vida é limpa. A minha suja isso tudo. O carro parou em um beco estreito atrás de um clube subterrâneo, as batidas de música K-pop vazando pelas paredes grafitadas. Min-soo e Tae-jun saíram primeiro, verificando o perímetro, enquanto Ji-hoon a guiou para dentro por uma porta lateral. O ar lá embaixo era espesso, cheirando a fumaça de cigarro e soju,
luzes neon piscando em tons de vermelho e azul. Não era um jantar romântico, era uma reunião, mesas baixas lotadas de homens de terno, tatuagens serpenteando pelos colarinhos abertos, conversas em coreano misturado a português. Que lugar é esse? Sussurrou ela, colando-se a ele involuntariamente quando um grupo de homens a encarou. O corpo dele era uma muralha sólida, o calor irradiando através da camisa. E ela sentiu o batimento acelerado do coração dele contra o ombro. Negócios, respondeu ele, a mão na base das costas dela, guiando-a para uma cabine reservada. O toque era possessivo, os dedos pressionando levemente, enviando ondas de calor pelo ventre dela. Fique perto, esses aqui não mordem, a menos que eu mande. Eles se sentaram e Ji-hun pediu soju e pratos de japchae, mas seus olhos nunca saíam dela. Um homem mais velho, com sotaque japonês carregado, provavelmente um rival pelo olhar afiado, se aproximou da mesa, flanqueado por 2 capangas. Kim Ji-hun, ouvimos sobre o carregamento perdido no porto. Quer dividir ou brigamos? Sofia congelou, o corpo tenso contra o dele. Ji-hun se inclinou para a frente, mas sua mão deslizou para a coxa dela sob a mesa, um gesto protetor e íntimo que a fez prender a respiração. Os dedos quentes, firmes, traçando padrões invisíveis no jeans, e ela sentiu o arrareamento do desejo misturado ao medo. Dividir? Com traidores como vocês? O carregamento é meu. Sumam antes que eu perca a paciência. O japonês riu, mas seus olhos pousaram em Sofia, avaliadores. Nova distração, hein? Cuidado, garota. Ele quebra o que toca. O comentário a atingiu como um tapa, e ela corou. Mas Ji-hun se levantou devagar, o corpo roçando o dela ao passar, o cheiro dele a envolvendo como uma névoa. Saia daqui, rosnou Ji-hun, a voz um trovão baixo. O homem recuou, mas não sem um último olhar venenoso. Quando ele se sentou de novo, mais perto agora, o joelho dele pressionando o dela, Sofia sentiu a vulnerabilidade dele. O peito subindo e descendo rápido, os olhos escuros suavizando ao encontrarem os dela. Desculpa por isso, murmurou ele, a mão subindo para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi gentil, o polegar roçando a bochecha, e por um segundo o mundo parou. Seus lábios estavam a centímetros, o hálito quente misturando-se ao dela, prometendo um beijo que faria o ar explodir. Eu não queria te arrastar para isso, mas desde ontem você é como uma fraqueza que eu não sabia que tinha. Minha mãe morreu por causa desse mundo. Eu jurei não deixar ninguém entrar, mas você me faz querer quebrar tudo. Sofia piscou, o coração derretendo com a confissão crua. Seus dedos se entrelaçaram aos dele, o calor se espalhando como fogo lento. Então por que me trouxe? Eu sou só uma garçonete burra que derruba copos. Ele sorriu, fraco, vulnerável. Porque você me faz rir. E me faz sentir vivo. Não só um chefe. Seus lábios se aproximaram mais. O beijo quase acontecendo. O ar carregado de tensão. O corpo dela inclinando-se instintivamente, sentindo a rigidez dele contra o lado. Mas um estrondo ecoou. Tiros do lado de fora, vidros se estilhaçando. Minsu gritou. Emboscada! Os japoneses! Ji-hun puxou Sofia para o chão, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo, o coração dele batendo forte contra as costas dela. Fique abaixada, ordenou. Mas seus olhos diziam mais. Medo por ela, não por si. Enquanto o caos explodia, uma bala ricocheteou perto e Sofia viu o sangue, não dele, mas de um capanga. O que diabos ela tinha feito ao entrar nesse inferno? O caos irrompeu como uma tempestade no clube subterrâneo, o ar se enchendo de gritos abafados e o cheiro acre de pólvora misturado ao suor e ao soju derramado. Sofia se encolheu no chão frio de concreto, o corpo de Ji-hun pressionado contra o dela como um escudo vivo. O peso dele a ancorando enquanto balas ricocheteavam nas paredes grafitadas. Seu coração batia descompassado, ecoando o dela, e por um segundo insano, em meio ao inferno, ela sentiu o calor da respiração dele na nuca. Quente, urgente, um contraste brutal com o pavor que a consumia. Fique quieta, querida, murmurou ele,
a voz rouca cortando o barulho, os lábios roçando acidentalmente a orelha dela. O toque enviou um arrepio involuntário pela espinha de Sofia, uma faísca de desejo que não tinha cabimento ali, mas que acendia algo profundo, proibido. Min-Su e Tai-Jun revidaram, seus tiros ecoando como trovões, enquanto os capangas japoneses recuavam para as sombras. Ji-Hun se moveu rápido, puxando-a para trás de uma pilha de caixas de bebida, o braço ao redor da cintura dela firme, possessivo. Seus dedos se cravaram na curva do quadril, não para machucar, mas para proteger, um gesto que a fez prender a respiração, o corpo traidor respondendo com um calor que subia do ventre. Por que isso sempre acontece quando você está por perto? Brincou ele baixinho, tentando injetar humor na loucura. Mas o tom era tenso, os olhos escuros varrendo o ambiente como um falcão. Eu? Você é o ímã de balas, rebateu ela, ofegante, o riso nervoso escapando apesar do medo. Seus corpos colados no espaço apertado faziam o ar vibrar. O peito largo dele contra as costas dela, o cheiro de sândalo misturado ao suor. O pulsar acelerado do pulso dele contra o dela. Era íntimo demais, perigoso demais, e Sofia sentiu o conflito rasgar por dentro, fugir desse mundo ou se render ao homem que a arrastava para ele. Sua mãe, o hospital, a vida simples, tudo parecia tão distante agora, engolido pela atração que crescia como uma febre. Os tiros cessaram abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor pontuado por gemidos. Ji-Hun se ergueu devagar, puxando-a consigo, a mão ainda na dela, entrelaçada com força. Vamos sair daqui. Min-Su, cubra a retaguarda, ordenou, e eles correram para uma saída lateral, o ar noturno de São Paulo os recebendo com uma brisa úmida que cheirava a asfalto molhado e lixo de rua. O carro preto os esperava, motor ligado. E Tai-Jun assumiu o volante, acelerando pelas ruas estreitas da Liberdade, lanternas vermelhas borrando nas janelas como sangue diluído. No banco de trás, Sofia se afastou um pouco, mas Ji-Hun não permitiu. Ele a puxou para perto, o braço ao redor dos ombros dela, os dedos traçando padrões suaves no braço exposto. Você está bem? Me diga a verdade. Perguntou a voz baixa, vulnerável, os olhos procurando os dela na penumbra do carro. O toque era uma âncora, quente e reconfortante, mas carregado de tensão. O polegar dele roçando a clavícula dela, descendo devagar até a borda da camiseta, enviando ondas de calor que faziam o corpo dela formigar. Ela queria se afastar, mas o desejo a prendia, o conflito interno fervendo. Ele era o perigo que ameaçava tudo, mas também o único que a fazia se sentir viva, desejada. Eu, machucada não, mas apavorada sim. Isso é o seu dia a dia? Balas e rivais japoneses? Sussurrou ela, inclinando a cabeça para encará-lo. Seus rostos estavam próximos, o hálito dele misturando-se ao dela, morno e doce de soju. O carro balançava nas curvas, jogando-os um contra o outro, e por um instante os lábios dele roçaram os dela. Não um beijo, mas uma promessa. Um quase que a deixou tonta. Eu não pedi por isso, Ji-Hun. Minha mãe. Se algo acontecer por minha causa. Ele apertou a mão dela, o maxilar travado. Não vai acontecer. Eu cuido dos meus. A palavra meus saiu possessiva, ciumenta, e ele se inclinou mais, o nariz roçando o dela, os olhos escuros flamejando com uma mistura de raiva e fome. Mas você tem que entender. Esse mundo não perdoa fraquezas. E você? Você é a minha fraqueza agora. Seus dedos subiram para o pescoço dela, traçando a linha da mandíbula, o toque leve como uma carícia, mas carregado de urgência. Sofia sentiu o corpo responder, o peito arfando, o desejo se enroscando como uma serpente. Ela queria beijá-lo, se perder nele. Mas o dilema a paralisava. Lealdade à vida segura ou à paixão que queimava. O carro parou abruptamente em um estacionamento subterrâneo de um prédio alto na Augusta. Luzes fluorescentes piscando frias. Ji-Hun a guiou para um elevador privativo, o corpo colado ao dela no espaço confinado, o calor irradiando como uma fornalha.
Fique aqui esta noite, é seguro. Amanhã eu resolvo os japoneses. No apartamento dele, minimalista, com paredes de vidro panorâmicas mostrando a cidade noturna como um mar de luzes. Ele a levou para o sofá de couro, servindo um copo de água com mãos que tremiam levemente. Sentou-se ao lado, perto demais, a coxa pressionando a dela, e pegou a mão dela de novo. Eu nunca trouxe ninguém aqui. Mulheres? Elas vêm e vão, mas você... Você fica na minha cabeça. Sofia engoliu em seco, o conflito a rasgando. E se eu disser não? Se eu quiser voltar para o meu quartinho fedorento e esquecer isso tudo? Mas sua voz saiu fraca, os olhos traidores fixos nos lábios dele. Ele se aproximou, o rosto a centímetros, o cheiro dele a envolvendo. Madeira, perigo, desejo puro. Seus dedos entrelaçaram nos cabelos dela, puxando-a gentilmente, e o beijo veio, lento, intenso, os lábios firmes contra os dela, a língua traçando o contorno com uma fome contida que a fez gemer baixinho. Era fogo, era rendição, o corpo dela se arqueando contra o dele, sentindo a rigidez do peito, o pulsar acelerado. Mas então o telefone dele tocou, cortando o momento como uma lâmina. Ji-hun se afastou, ofegante, atendendo com um rosnado. O quê? Seu rosto endureceu, os olhos escuros se arregalando. Min-soo. Fale. Pausa. Merda. Eles pegaram Tai-jun. Ele desligou, virando-se para ela com uma expressão que misturava fúria e desespero. Os rivais. Eles sabem de você agora. Usam isso contra mim. Eu tenho que ir, mas... Se eu te mandar embora, eles te caçam. Fique, ou saia e enfrente sozinha. Escolha, Sofia. Lealdade ao meu mundo ou à sua liberdade. Ela congelou, o beijo ainda queimando nos lábios, o coração dividido. Amor ou sobrevivência? Mas antes que pudesse responder, a porta do apartamento tremeu com batidas urgentes. Vozes em coreano gritando do lado de fora. Chefe! Polícia! Traição interna! O pânico a invadiu. Quem os delatara? E agora, presa entre o amor e o abismo, Sofia viu o mundo dela ruir de vez. As batidas na porta ecoaram como trovões no apartamento silencioso, cada pancada fazendo o coração de Sofia disparar mais forte. Ela se encolheu no sofá, os lábios ainda inchados do beijo interrompido, o gosto dele, salgado de suor e soju, grudado na língua. Ji-hun se levantou num salto, os músculos tensos sob a camisa desabotoada, os olhos escuros varrendo o quarto como um animal acuado. Fique aqui, ordenou ele a voz baixa e urgente, mas carregada de uma ternura que a desarmava. Ele pegou uma arma de uma gaveta escondida na mesa de centro, o metal frio reluzindo sob a luz da cidade que vazava pelas janelas panorâmicas. O ar estava pesado, cheirando a ele, sândalo misturado ao ozônio de medo iminente. Polícia? Traição interna? O que isso significa? Sussurrou Sofia, levantando-se devagar, as pernas trêmulas como gelatina. O pânico a invadia, mas o toque residual dele na nuca a ancorava, um lembrete quente e proibido do que acabara de acontecer. Eles se beijaram, de verdade, pela primeira vez, e agora o mundo desabava. Sua mente girava, a mãe no hospital, o quartinho na Vila Madalena, o emprego no restaurante. Tudo parecia um sonho distante, engolido pela paixão que a consumia. Ji-hun, me diz a verdade, quem delatou? Ele se aproximou dela em 2 passos largos, o corpo alto bloqueando a visão da porta, como se pudesse protegê-la de tudo com pura presença. Seus dedos tocaram o rosto dela, o polegar traçando a linha do queixo, com uma gentileza que contrastava com a arma na outra mão. Eu não sei ainda, mas se for interno, alguém próximo, Min-soo talvez, ou pior, alguém que eu confiei demais. A voz dele rachou, revelando uma fresta na armadura. O homem que controlava o submundo de São Paulo, com cassinos ilegais na Liberdade e rotas de contrabando que ligavam a Coreia ao Brasil, agora exposto vulnerável. Meu pai morreu assim, Sofia, traído por um primo. Eu jurei nunca deixar isso acontecer de novo, mas você me faz questionar tudo. Sofia engoliu em seco.
o calor do toque dele se espalhando pelo peito, misturando-se ao frio do medo. Seus corpos estavam próximos demais de novo, o peito dele arfando contra o dela, o ritmo acelerado dos corações sincronizando como um segredo compartilhado. Ela queria odiá-lo por arrastá-la para isso, mas o desejo pulsava mais forte. A forma como ele a olhava, como se ela fosse o único farol na escuridão dele. Então por que eu? Por que uma garota pobre que derruba copos de água? Eu não sou parte disso, Ji-hoon. Eu só queria sobreviver. Ele riu baixinho, um som rouco e amargo que ecoou no quarto amplo, mobiliado com linhas minimalistas de aço e couro. Um contraste gritante com o caos que se aproximava. Porque você me vê como homem, não como chefe. Ontem, quando você riu da minha cara suja de água, eu me senti normal, livre. Seus dedos desceram para a mão dela, entrelaçando-os com força, o polegar roçando a palma úmida de suor. O gesto era íntimo, possessivo, enviando faíscas pelo braço dela, até o ventre, onde o calor se enroscava como uma promessa não cumprida. Eu rejeitei todas as outras, modelos, herdeiras, todas querendo poder. Mas você? Você me humilhou com um copo quebrado e me chamou de majestade. Isso me pegou. As batidas pararam por um segundo, substituídas por vozes abafadas em coreano e português, ecoando pelo corredor. Abra, Kim. Sabemos que você está aí. Ji-hoon puxou Sofia para o lado, pressionando-a contra a parede fria de vidro, o corpo dele cobrindo o dela completamente. Seu hálito quente roçou o pescoço dela, os lábios a centímetros da pele sensível, e por um instante insano, o mundo exterior sumiu. Eu te protejo, querida, mas você tem que confiar em mim. Fique comigo, ou saia agora, e eles te usam contra mim. O dilema a rasgava por dentro, amor ou liberdade. Seus sentimentos eram inegáveis agora. O jeito como ele a tocava, como se ela fosse frágil e preciosa, a fazia se sentir desejada de uma forma que nenhum cliente no restaurante jamais fizera. Mas o perigo era real. A mensagem sobre a mãe ainda queimava na memória. Eu confio. Um pouco, murmurou ela, inclinando a cabeça para encará-lo, os olhos castanhos encontrando os dele na penumbra. Seus lábios se roçaram de novo, um beijo breve e faminto, a língua dele traçando o contorno inferior com uma urgência que a fez gemer baixinho. O corpo dela se arqueou contra o dele, sentindo a rigidez dos músculos, o pulsar quente entre eles. Mas o humor surgiu como alívio. Só não me faça derrubar mais nada. Tipo, sua reputação. Ele sorriu contra a boca dela, o beijo se aprofundando por um segundo, as mãos subindo para as costas dela, pressionando-a mais perto, o tecido fino da camiseta dela se amassando sob os dedos fortes. O cheiro dele a envolvia, madeira queimada, perigo puro, e Sofia sentiu o desejo explodir, uma tensão sensual que fazia as pernas fraquejarem. Mas o telefone dele vibrou no bolso, cortando o momento. Ele atendeu, o rosto endurecendo. Min-soo? Fale baixo. Pausa tensa. Traição confirmada. Tae-jun delatou. Os japoneses pagaram bem. Polícia está no encalço, mas eu tenho um plano. O esconderijo no porto. Encontre-me lá em 10 minutos. Desligando, ele se afastou relutante, os olhos flamejando com determinação. Eles querem o carregamento de eletrônicos que sumiu. Na verdade, eu o escondi para atrair os rivais. Mas agora, com você no meio, é pessoal. Eu vou confrontá-los. Acabar com isso de uma vez. Mas você, fique aqui, segura. Ou venha comigo e lute ao meu lado. Sofia hesitou, o coração dividido entre o pavor e a lealdade recém-nascida. O apartamento, com sua vista da cidade pulsante, parecia uma prisão dourada. Eu vou. Não te deixo sozinho nisso. Mas enquanto ele a guiava para uma saída secreta, uma escada de serviço que levava ao estacionamento, sirenes distantes uivaram, aproximando-se como lobos. No elevador apertado, os corpos colados de novo, o toque dele na cintura dela reacendendo o fogo, ela sussurrou. Se sairmos vivos, o que acontece com a gente? Ji-hoon a beijou na testa, um gesto terno e possessivo. Eu largo tudo por você.
Mas primeiro sobrevivemos. O elevador parou e eles saíram correndo para a noite chuvosa de São Paulo, o carro esperando nas sombras. Mal sabiam que no retrovisor uma figura sombria os seguia, o traidor, pronto para o golpe final. O confronto se aproximava, e o amor deles, testado no fogo, poderia ser a salvação ou a ruína. A chuva caía em lençóis grossos sobre o Porto de Santos, transformando o asfalto em um espelho escorregadio, que refletia as luzes tremeluzentes dos guindastes e contêineres empilhados como tumbas gigantes. O carro preto de Ji-hun derrapou na entrada do cais abandonado, os pneus chiando contra o chão molhado, enquanto sirenes distantes uivavam como um coro de almas perdidas. Sofia se agarrou ao banco, o corpo ainda vibrando do beijo no elevador, aqueles lábios firmes, a urgência que a deixara sem fôlego, o calor dele se infiltrando na pele como uma marca invisível. Isso é loucura, murmurou ela, a voz trêmula, mas os olhos fixos nele, no perfil afiado, iluminado pelo painel. Ji-hun dirigia agora as mãos brancas nos nós dos dedos no volante, o maxilar travado em uma linha dura que não escondia o tremor sutil. Você escolheu vir, querida, agora aguente, respondeu ele, virando o rosto por um segundo, os olhos escuros encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. O carro parou atrás de um container enferrujado e ele desligou o motor, o silêncio repentino engolido pelo tamborilar da chuva no teto. Seus dedos roçaram o joelho dela, um toque breve e elétrico que enviou um arrepio pelo corpo dela, misturando medo e desejo em um nó apertado no estômago. Fique no carro se quiser, mas se entrar, é comigo até o fim. A voz saiu rouca, carregada de subtexto, não só da briga, mas do que crescia entre eles, uma atração selvagem que desafiava o caos ao redor. Sofia balançou a cabeça, o coração martelando. Não, eu não fujo mais, vamos acabar com isso. Ela saiu primeiro, a chuva encharcando o cabelo e a camiseta fina, colando o tecido à pele e revelando as curvas que Ji-hun não conseguia ignorar. Ele a seguiu, o casaco preto grudando nos ombros largos, e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com força possessiva. Correram pelo labirinto de metal, o cheiro salgado do mar misturado ao óleo e à ferrugem, os passos ecoando como tiros abafados. No centro do esconderijo, um armazém improvisado lotado de caixas de eletrônicos contrabandeados, luzes fracas piscavam, revelando silhuetas. Min-soo, armado e tenso, e um grupo de homens japoneses, liderados pelo mesmo rival do clube, com um sorriso sádico nos lábios. Tai-jun nos traiu, rosnou Min-soo ao vê-los, apontando a arma para as sombras. Mas antes que Ji-hun pudesse responder, o traidor emergiu de trás de uma pilha de caixas, não Tai-jun, mas o próprio Min-soo, o capanga leal com a cicatriz no queixo, agora apontando a arma para o chefe. O twist acertou como um soco. Desculpe, chefe, os japoneses ofereceram mais que lealdade. Seu pai era fraco, você é pior, distraído por uma garçonete. Ji-hun congelou, o corpo tenso como uma corda esticada, mas sua mão apertou a de Sofia com mais força, puxando-a para trás dele como um escudo humano invertido. Min-soo, por quê? Eu te dei tudo. A voz dele era baixa, ferida, revelando a rachadura final na armadura, o homem que rejeitava o mundo agora traído pelo mais próximo. Os japoneses riram, avançando, armas reluzindo na penumbra úmida, mas Sofia sentiu o pavor se transformar em fúria. Sua mãe, o hospital, a vida simples, tudo ameaçado por esses monstros. Sem pensar, ela soltou a mão dele e pegou uma barra de ferro caída no chão, o metal frio e pesado na palma suada. Vocês não tocam nele, gritou ela balançando a barra contra o braço de Min-soo, o impacto ecoando com um estalo seco. O capanga urrou, a arma caindo, e Ji-hun reagiu como um raio. 2 tiros precisos derrubaram os japoneses mais próximos, o barulho ensurdecedor cortando o ar carregado de chuva que vazava pelo teto furado. O rival japonês atirou de volta, a bala raspando o ombro de Ji-hun, sangue quente espirrando na camiseta de Sofia, mas ele não parou. Puxou-a para o chão, o corpo cobrindo o dela novamente. O peso dele uma prisão deliciosa e protetora,
o hálito ofegante no pescoço dela. Você é louca, querida, mas é por isso que eu te amo, murmurou ele contra a pele dela, os lábios roçando a orelha, um beijo urgente e desesperado que a fez arquear o corpo, sentindo o pulsar dele contra o quadril. O desejo flamejando mesmo no inferno. Minsu se recuperou, apontando a arma recuperada, mas Sofia rolou para o lado, chutando a perna dele com toda a força de uma vida de luta. Ele caiu, e Ji-hun terminou o serviço com um soco preciso, o som abafado pelo rugido da chuva. O rival japonês, o último de pé, tentou fugir, mas Ji-hun o encurralou contra a parede, a arma pressionada na testa. Acabou. O carregamento é meu, e vocês voltam para Tóquio em caixas. Um tiro final, e o silêncio caiu, quebrado só pela respiração pesada deles. Sirenes se aproximavam agora, reais. Mas Ji-hun já havia ligado para contatos na polícia, subornos que limpavam o rastro. Ele se virou para Sofia, o sangue escorrendo do ombro, mas os olhos brilhando com algo novo, alívio, amor cru. Você me salvou. Uma garota pobre com uma barra de ferro. Quem diria? Riu ele, puxando-a para um abraço apertado, os corpos encharcados se colando. O calor dele contra o frio da chuva. Seus lábios se encontraram de novo, um beijo profundo e lento, as mãos dele nas costas dela, traçando a curva da espinha, o desejo se acalmando em uma promessa eterna. Ela retribuiu, os dedos nos cabelos dele, sentindo o pulsar do coração sincronizado, o mundo máfia se dissolvendo no gosto salgado dos lábios. Eu largo tudo, sussurrou ele contra a boca dela, afastando-se o suficiente para encará-la, os olhos vulneráveis pela primeira vez. O clã, os negócios. Por você. Eu tenho dinheiro limpo guardado na Coreia, o suficiente para uma vida nova. Vamos para onde você quiser, Seul, ou fique aqui, mais juntos. O twist final. Ele revelara um plano secreto, forjado meses atrás após a morte do pai, mas ativado por ela. Sofia piscou, lágrimas misturando-se à chuva. E minha mãe? O hospital? Eu cuido. Como cuido de você? Ele a beijou na testa, um gesto simbólico, e pegaram o carro, deixando o porto para trás como uma sombra dissipada. Horas depois, em um motel simples na estrada para São Paulo, sob lençóis limpos e o som distante do mar, Ji-hun serviu um copo de água da torneira, pura sem quebra. Pela primeira vez que te vi, querida, beba comigo. Ela riu, o humor leve voltando, e bebeu, os dedos entrelaçados aos dele. Na cama, os toques se tornaram carícias suaves. O corpo dele contra o dela em uma dança lenta de desejo e ternura, fade para a intimidade que selava o novo começo. Pela manhã, o sol nascente prometia uma vida sem sombras. Só eles o amor que nascera de um copo quebrado, eterno e livre.